tempo, porque as horas se passam rapidamente. Ainda nós temos a ministração da gloriosa ceia do Senhor. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida nessa noite e dizer a paz de Cristo para todos vocês, amém? Graças ao bom Deus que nos concede mais uma oportunidade de estarmos na sua casa nesta noite. O Senhor tem sido bom para você, sim ou não? Deus tem sido fiel, Deus tem sido misericordioso. As suas misericórdias é aquilo que o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Pode contar sempre com essa misericórdia que é muito grande e com a bondade de Deus que é muito grande. Tudo que vem à nossa mão, tudo que chega para a gente, não é porque a gente merece, sabia? Quantos concordam comigo? Ou você acha que você merece? Eu acho que eu não mereço. Olhando para mim mesmo, né? Não preciso olhar para ninguém para ter essa base. Olhando para mim mesmo, eu vejo que eu não mereço. Tudo que chega às minhas mãos, tudo que vem para mim, eu tomo isso como um ato de bondade da parte de Deus, de misericórdia. Eu vejo a humanidade assim, né? A gente vive num tempo tão difícil, né? Tão difícil, guerras, catástrofes, pandemia, vírus, todo tipo de vírus. Agora outro mosquito está picando as pessoas, que está também contaminando as pessoas. A gente vive num tempo, aquele tempo que Jesus disse, pestes, fomes, terremotos, e tudo isso numa escala muito menor, muito pequena, muito significativa, muito menor do que vai acontecer depois que a igreja sair daqui. São pequenas amostras, né, do que vai acontecer. É para que o povo se arrependa. Se você for ler Apocalipse capítulo 16, eu não estou aqui para assustar ninguém, só cabe a mim, né, falar, que eu sou boca de Deus aqui para você nessa noite. Se você for ler Apocalipse capítulo 16, naquele momento ali Deus traz o inferno para a terra, para que as pessoas se arrependam. E aí você acha, pode ler ali depois em casa, Apocalipse capítulo 16, Deus traz o inferno para a terra, a grande tribulação, para que as pessoas tenham ideia do que vai ser, do que é o inferno, do que é o tormento, do que é uma eternidade sem Deus. E aí você acha que as pessoas se arrependem? Não, senhores. A Bíblia diz que os homens blasfemarão de Deus. Mesmo com tudo que está acontecendo, o que acontece, o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, os homens ainda blasfemam e não se prostram, não se arrependem. Então, né, que geração é essa? Que povo é esse, né? Que Deus tenha misericórdia. Nós vamos orar muito, né? As coisas acontecem, tudo tem o porquê, sabia, irmãos? É que a gente é muito limitado, né? Tem muitas coisas por trás disso tudo, né, que não chega ao nosso conhecimento, a gente não sabe. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos prosseguir, amém? Deus sabe de tudo. Diga para o seu irmão, diga assim, só para ele, né, se certificar, para você lembrar ele, diga assim, ó, Deus sabe de tudo. Um dia na eternidade, porque eu falo isso aqui, sabe por quê? Porque as pessoas têm me falado assim, pastor Marco, tantas pessoas inocentes, né? Tantas crianças, o que está acontecendo aí, lá na guerra, né? Tantos inocentes. E aí eu só tenho essa resposta para dizer: Deus sabe de tudo, Deus sabe o porquê de tudo. Tem coisas que a gente não consegue entender, né? Por que o inocente paga pelo pecador, pelo mal, né? Mas um dia nós vamos entender tudo isso. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocar ao meu coração. Abra comigo lá, vai lá em Apocalipse e volta. Fica melhor para você achar. Vai lá em Apocalipse e volta. Na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 2, a partir do verso 1. Primeira epístola de João, tem a primeira, a segunda e a terceira. Tem o evangelho, não é o evangelho, é a epístola. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Nós vamos cear nessa noite. E eu quero perguntar aqui, quantos pecaram essa semana? Essa semana. Hoje você pecou? Não é possível, né? Não é possível que você pecou hoje, logo no culto de ceia, meu Deus.
Agora pergunta para mim, eu perguntei para vocês, agora vocês perguntam para mim: pastor Marco, você pecou essa semana? Muito, demais da conta. E hoje, pergunta hoje? Também. Mas culto de ceia, pastor, mas só no fato de dizer que não pecamos, a Bíblia diz que já pecamos, no fato de dizer que não pecamos. Mas eu quero trazer para vocês aqui hoje um alento para o teu coração. Quero que o teu coração se aquiete diante do que eu vou ler aqui hoje. Por favor, entenda isso aqui de uma vez por todas, e você estará resolvido com esses problemas que tem dentro de você, na sua mente aí. Entenda isso aqui de uma vez por todas. Pastor Marco, eu já li isso aqui. Amém, glória a Deus. Mas você não se atentou. Você não se atentou para os detalhes. A gente lê corrido. A Bíblia não se lê como lê uma revista, como se lê um jornal. A Bíblia se lê com toda e máxima atenção possível. Se preciso for, volte 10, 20 vezes na mesma leitura, até você entender. Mas entenda, porque a Bíblia é Deus falando com a gente. Sim ou não? Você crê nisso? A gente não pode ser supersticioso, né? Quando precisar de alguma resposta, aí sim se lembra que tem uma Bíblia. Estou precisando de uma resposta de Deus aí. Eu vou fechar o olho, aonde eu abrir aqui, botar o dedo em cima, é Deus falando comigo. Cuidado, perigoso isso. Você tem que ter uma leitura. Uma vez aconteceu isso num grupo familiar, numa visita numa casa, eu acompanhando o irmão. E eu disse: você vai fazer toda a visita hoje aqui, eu vou só acompanhar você. Eu estou acompanhando você, eu sou o teu Geazi, eu sou o teu ajudante. E você que vai falar aqui, você que vai comunicar aqui com a pessoa. E aí, para minha surpresa, o irmão começou assim: vamos ler a palavra aqui. Estou aqui, o pastor me deu aqui a chance para mim fazer alguma coisa aqui para aprender também, eu preciso aprender. E eu quero ler aqui um trecho da Bíblia, e aonde eu abrir aqui, irmãos, e botar o dedo em cima, eu vou ler. E aí é uma mensagem de Deus para essa casa. Eu nem vou ler para vocês não se escandalizar. Então isso é perigoso. Como é que eu devo ler a Bíblia? Diariamente, ler com atenção. Começa nos Evangelhos de Jesus, lê todo o Novo Testamento. Depois, se você quiser começar lá em Gênesis, lê Gênesis. Eu quero saber, pastor, eu quero saber o começo de todas as coisas, o começo do pecado, como entrou o pecado no mundo, o começo do mundo, como Deus criou. Lê Gênesis. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, de Gênesis, são fundamental para você entender o começo de tudo, né? E assim você vai lendo, lê a Bíblia sistematicamente, lê a Bíblia como um todo também, procurando entender a história. É muito importante isso para nós. E é isso que eu peço para você como pastor da igreja, que você leia a Bíblia, que você se intere das coisas de Deus, porque Deus fala com a gente. Então o texto que eu vou ler aqui, que eu peço a sua atenção, que você redobre a sua atenção agora, é muito forte esse texto aqui, é violento, é forte. Ele vem como um bálsamo para a gente, para resolver algumas coisas, vem como é algo assim que para resolver mesmo, ele vem para resolver. Mas também, logo nos versículos, após o versículo 3 aqui em diante, ele vem para nos confrontar. Aí é um confronto. Eu peço que você esteja preparado. Primeiro eu quero trazer um alívio. Pastor, não é melhor o confronto para depois o alívio? Não, eu vou seguir aqui o texto aqui, amém? Vou seguir o texto. Primeiro tem um alívio, primeiro tem um bálsamo para você. Primeiro tem algo aqui para você se atentar. Olha só, como eu disse que eu pequei hoje, vocês também pecaram hoje, pecamos a semana toda. Se fôssemos olhar, seríamos dignos de participar da ceia? Não. Mas a misericórdia é muito grande, como eu já falei aqui, a bondade de Deus é muito grande. Vamos lá então, primeira epístola de João 2 e 1, que diz assim, meus filhinhos, uma forma carinhosa, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está vendo? Não pequeis, mas nós pecamos. Agora o que acontece se nós pecamos? Olha só, isso aqui é muito importante você entender isso aqui. A gente lê rápido isso aqui, e não se atenta para os detalhes. Olha só, nós pecamos, muito bem, não pequeis, mas nós pecamos.
foi escrito isso para que a gente não peque. Mas se alguém pecar, olha só, se alguém pecar, nós pecamos. Temos o que, queridos? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está vendo? Olha só, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só, e Ele é a propiciação, verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Uma palavra bem adequada para um culto de ceia, porque a gente, num culto como esse, nós temos que pensar mesmo em toda a nossa crença, em toda a nossa disposição para segui-lo fielmente, o que nós temos feito, como é que a gente tem conduzido a nossa vida diante da sociedade que espera e muito de nós. Nós temos que brilhar, a sociedade espera, a Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E lá também o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, tem alguém de olho em você, ok? Tem alguém de olho em você e o seu testemunho conta muito. Não adianta falar até papagaio fala. Eu tenho um papagaio lá em casa que fala, tudo bem? E ele pergunta para mim, todo dia de manhã, ele vai tomar café comigo, ele diz, tudo bem? Ele pergunta para mim, ele olha para mim e pergunta, tudo bem? Para mim. Então, falar até papagaio fala. Agora, outra coisa é viver o que a gente prega aqui na frente. E nós temos prezado por isso. Nós temos tentado, claro que 100%, você não vai conseguir viver à altura do que você prega, 100%. Né? Mas você tem que tentar, pelo menos, levar uma vida correta, para chegar aqui na frente, ter credibilidade para falar para os irmãos. Antes de eu dizer, façam, eu tenho que estar fazendo. É assim que você crê? É assim que você entende? Sim ou não? Que o pastor, ele de certo modo, Paulo disse a Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor. Sê tu o exemplo dos fiéis. Sê tu o exemplo. Então o pastor tem que ser o exemplo, tem que ser o exemplo. Toda a liderança tem que ser o exemplo. E assim sucessivamente, não é só o pastor da igreja. Sucessivamente, aí é que eu falei aqui. E volto a falar, você está sendo observado. As pessoas observam você, né? Então, o teu testemunho de vida, o teu modo de viver, conta e muito diante das pessoas. Talvez a maior pregação que muitos vão ouvir da tua parte, somente é o teu testemunho. Porque elas não vão parar para te ouvir. Elas não querem ouvir. E Jesus falou, os que são de Deus, escutam a palavra de Deus. O motivo por que não as escutas, porque não sois de Deus. Então tem gente que nunca vai parar para te ouvir, mas vai observar você e muito, o teu caminhar, o teu andar. E aí isso conta muito, porque aí mediante ao que ela vê em você, a partir do que ela vê em você, ela vai ser julgada um dia. O que, pastor Marcos? Sim, mediante ao que você falou, se ela deu chance para você falar para ela, e ela não aceitou, partiu daqui sem Jesus, um dia ela vai comparecer diante do juiz, e mediante a sua palavra, o próprio Senhor Jesus disse, a minha palavra julgará naquele dia. E Paulo vai dizer, como irão, né, se não há quem os envie, como ouvirão se não há quem pregue. Então você é um pregador, você foi comissionado pelo próprio Jesus, dizendo, né, quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você é um pregador em potencial, em grande potencial. Mas se ninguém parar para te ouvir, só o teu modo de vida, estão me entendendo? Só o teu modo de vida, o teu modo de tratar, de chegar nas pessoas, de responder a um questionamento, responder muitas vezes até mesmo uma situação difícil, né? Que não pode ser um toma lá da cá, né? Não, do jeito que vem vai, pastor, comigo é assim, eu sou meio Pedrão mesmo. Tem que se converter, né? Nós temos que responder. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor, né? Então é muito importante. Agora, olhando aqui para o que João escreveu, todos nós sabemos que somos pecadores, é fato isso. Isso é verdade, todos nós somos. Pastor Marco, mas a gente não foi justificado por Jesus? O que se faz daquela palavra que Paulo disse em Romanos,
capítulo 8, acho que é o verso 37, Paulo disse que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como eu sou pecador, se eu fui justificado por Jesus? Sim, você é um pecador justificado por Jesus, diferente daquele que é apenas um pecador miserável ainda. Por que miserável? Porque ele vive na prática do pecado e não se converte. E não se converte, por isso miserável, porque não se converte, não deixa, não abandona o pecado. Então, nós somos pecadores, não somos dignos de participar do corpo do sangue do Senhor, não somos, se fôssemos fazer uma análise da nossa vida, um olhar introspectivo, ou seja, um olhar para dentro da gente, ver as nossas condições, ver as nossas possibilidades de sim ou não participar, seria, mas não, porque olha como pecamos. Mas é aquilo que eu vim falando desde o começo, a misericórdia de Deus é muito grande na nossa vida. E olha o que João fala aqui: se pecar, nós temos o quê? Um advogado. Isso aqui é fundamental, a gente está ciente disso aqui, ó, tá? Nós sabemos que temos um advogado para com o Pai. Tá, e aquela história que eu aprendi uma vida inteira, interceda por nós, rogai por nós, pecadores, na agora e na hora da nossa morte, amém. E essa história que eu aprendi, que foi impregnada na minha mente, não, só Jesus é o teu advogado. Sim, aquela história que eu aprendi, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Isso ali não funciona, pastor, não vale, não é válido, não é válido. Perante a Bíblia não, ninguém pode fazer nada por você. Jesus é o único advogado. A Bíblia diz que Ele é o nosso advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ninguém mais pode advogar as suas causas perante o juiz maior, perante o Pai, a não ser Jesus Cristo o justo. E aí João é bem enfático. Olha o que ele diz no verso 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele mesmo pega as nossas causas e Ele mesmo resolve elas perante o Pai, como nosso advogado, vai pleitear as nossas causas diante do Pai. Ele é o sacrifício, Ele mesmo é o advogado, Ele próprio é o sacrifício, não só pelos nossos, disse João, mas pelos do mundo inteiro. Agora vamos acelerar um pouquinho aqui, olha só. Tem aqueles que ouve e entende no coração, como disse Jesus na parábola do semeador. Tem aquele que ouve, a semente cai em terra fértil, é aquele que ouve, entende, ok, dá fruto. Ainda mesmo assim há uma diferença, uns produzem 30, outros 60, outros 100. Mesmo esses que a semente caiu numa terra boa, ainda há diferença de produção. Então, mas entendeu, o importante é que entendeu. As aves do céu não comeram, não caiu entre pedras, o espinho sufocou, né? Tudo isso, o importante é que entendeu a palavra. Agora tem aqueles que somente ouvem, mas não entendem. Isso não cai no coração deles, que Jesus é a propiciação, que Jesus é o nosso advogado. Isso não entra no coração deles. Não, eu pequei, estou condenado, não tem mais chance para mim. Tem aquele que essa mensagem que você está ouvindo e aceita de todo coração, de bom grado, aceita essa mensagem. Tem pessoas que não aceitam essa mensagem. Não, o que eu fiz foi demais da conta. Não tem, eu nasci para isso, eu nasci para sofrer, eu nasci para isso, eu estou condenado, já não tem mais justificativa diante de Deus. Mas tem aquele que é eu e você, a igreja do Senhor Jesus, muitos outros virão ainda. Jesus disse que Ele não orava somente por aqueles que estavam ali com Ele, mas por aqueles que iam crer. Esses aceitam e sabem quem Ele é. Olha só, quem de fato Ele é o advogado, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Esses aceitam e sabem. Olha só a continuação do verso comigo. Está aqui, João capítulo 2 e verso 3 agora. Primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 3, diz assim, ó: E nisto sabemos que o conhecemos. Agora tem aqui um termômetro, tem aqui uma maneira de eu saber como eu de fato conheço Ele. Olha só, existe aqui, porque assim, ó,
Ah, eu entendi, pastor, eu conheço, eu sei que Ele é meu advogado, eu sei que Ele é a propiciação pelos meus pecados, eu aceito. O que Jesus fez por mim, eu aceito. Eu sei disso. Como eu sei de fato que sei? Como eu sei de fato que sei? Como eu posso olhar para as pessoas e dizer, não, de fato elas sabem? Como eu posso? De que forma eu posso saber? Verso 3 responde. Olha só, nisto sabemos, o que, irmãos? Que o conhecemos. Agora olha só, como? Se guardarmos o quê? Se de fato alguém que diz ser Cristo o advogado dele, a propiciação pelos seus pecados, que isso tudo que está acontecendo aqui é verdade. Se esse alguém guarda essas palavras, guarda os mandamentos, guarda isso no seu coração, de fato. E como é que eu vou saber que a pessoa guarda? Quando ela pratica o que realmente, quando ela vive o Evangelho, não só um Evangelho de teorias, mas um Evangelho na prática, que o Evangelho é a palavra de Deus, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Temos que viver a palavra de Deus. E aí quando eu vejo que a pessoa vive de acordo com o que ela professa crer, que ela entende como verdade, aí eu chego a essa conclusiva, não, de fato ela conhece, sabe por quê? Porque ela guarda. Eu observei, ela guarda os mandamentos. Eu observei. Esse aqui é o termômetro, isso aqui é a prova de que você entende. Mas se não guarda, não entendeu de hipótese alguma, não entendeu. E aí eu entendo que, olha só, o verso 4 comigo. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, não é eu que estou falando, é a Bíblia. É o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor, está vendo? O mandamento, palavra, é uma coisa só. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Se for ao contrário, se ele não guarda mandamentos, se ele não observa a palavra, se ele não obedece, daí pastor, de fato, talvez ele está equivocado, ele tem que começar lá de novo, lá do primeiro degrau de novo. Se ele não pratica, se ele não vive a palavra de Deus. Olha só, verso 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Olha de novo, nisto conhecemos que estamos o quê? Nele. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Verso 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se você não se parece em nada com Cristo, que aquele que guarda, está nele, aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Eu guardo a palavra dele, eu guardo os mandamentos, automaticamente, por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, os seguidores de Cristo, em outras palavras. Aqueles que vivem a prática da palavra, dos ensinamentos que ele não só apenas ensinou, ele viveu, ele pregou o que ele viveu em pessoa. E aí quando eu falo que eu estou nele, e tudo em mim, nada em mim se parece com ele, será que eu estou nele? Estão me entendendo, igreja? Sim ou não? Se eu estou em Cristo, se ele é meu advogado, ele é minha propiciação, ou seja, o sacrifício que me salvou, eu digo que estou nele, estou guardando o mandamento dele, estou andando nele, digo que eu estou nele, mas nada que eu faço se parece com Cristo. Será que eu estou vivendo realmente o Evangelho? Ou estou vivendo um engano, um engodo, uma religiosidade, como muitos falam? Tem sido usado muito essas palavras, porque a gente vê que muitos viveram, a gente mesmo viveu, tem coisas que a gente viveu apenas como religiosidade, estava fora de uma verdade, fazia aquilo porque a religião mandava fazer. Hoje a gente entende isso. Então, se eu não me pareço em nada, aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou, guarda os seus mandamentos. Se eu não me pareço em nada com ele, eu tenho que rever os meus conceitos. Olha só,
Se tem alguma situação que você não sabe o que fazer, pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Eu tenho que andar como ele andou. Pastor, estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer. O que Jesus faria no meu lugar? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Se é para viver como ele, se é para guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, se é para andar dentro desses parâmetros que foi estabelecido, dessas regras, porque no cristianismo há regras, há mandamentos. O cristianismo não é casa de mãe Joana, que cada um faz o que quer. Cristianismo, a igreja de Jesus, não a igreja do fulano, do ciclano, a igreja de Jesus, comprada pelo seu sangue. Estão lembrados? Aquela igreja de Mateus capítulo 18, que Jesus disse assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu edifico a minha igreja, disse ele. Não a igreja do fulano, do beltrano. A igreja de Jesus, na igreja de Jesus há regras, há mandamentos. Eu tenho que me parecer, eu tenho que ingressar nela e me parecer com o fundador dela. Agora, se eu não me pareço em nada com Cristo, meu Jesus, eu não sei o que acontece. Então, a Bíblia diz que diariamente uma multidão, segundo os historicistas, os biblicistas, os teólogos, os mais conceituados falam sobre isso, que aproximadamente 5.000 pessoas, de 4 a 5.000 pessoas seguiam Jesus diariamente. Mas chegado mesmo tinha 12, os mais chegados. E ainda dos 12 tinha 3, que era mais ainda, mais estreito ainda com ele. Tinha uma intimidade mais estreita, Pedro, Tiago e João. Mas, pastor, Deus seleciona alguns para que tenham mais intimidade com ele, e os outros, vocês pastores são mais chegados, são filhos prediletos, por isso são pastores? Não existe isso no Evangelho. Não existe. Tudo que Deus tem é para todos nós. Deus não faz distinção de cor, de raça. Deus não está preocupado com a tua descendência, a tua origem. Mas o meu passado, os meus familiares tiveram assim problemas, eu vim de uma família conturbada. Irmão, uma vez que você aceita Jesus, amém, você tem que entender que você agora nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, disse Paulo. Você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade em Cristo. Por isso que você se parece muito com Ele. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 26, verso 73, quando Pedro seguia de longe, eles tinham prendido Jesus. E aí todos os discípulos abandonaram. Pedro resolveu segui-lo de longe, para ver qual fim se daria, que seria do mestre. Eu vou segui-lo de longe. Tudo que Pedro fez, Pedro era um cara muito afoito, no final também pisou na bola, negou, mas depois foi restaurado. Aí o Pedro, depois do Pentecostes, foi outro homem abençoado de Deus. Nada desmerece o servo de Deus. Não estou pontuando isso aqui para poder ridicularizá-lo ou menosprezá-lo. Não, Pedro, um homem de Deus. Tá? Mas Jesus estava preso, Pedro seguia de longe. E aí, era inverno, Jesus lá dentro no pretório, sendo interrogado pelos soldados, e Pedro de longe, de repente era muito frio. Quem sabe ele esqueceu a capa, porque eles colocavam uma capa sobre eles. E quem sabe, muito frio, era inverno. Aí eles tinham feito uma fogueira no pátio assim, alguns empregados, algumas pessoas tinham feito uma fogueira. Pedro se chegou lá para esquentar um pouquinho, e o mestre lá dentro sendo interrogado. E aí uma moça olhou para ele assim e disse: tu és um dos dele? Tu és um seguidor dele, tu és um dos dele. Ele disse: não, jamais, não sou. Aqui no verso 73 do capítulo 26 de Mateus, ele vai dizer assim, verdadeiramente também, ou melhor, a moça diz: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, todos os trejeitos dele o denunciava.
até a própria fala, o jeito dele falar. Então é por isso que nós somos muito parecidos com Jesus, e devemos ser mesmo. Ele quer que assim seja. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou, ou seja, trocando por miúdos, ser parecido com ele, a ponto de ser identificado facilmente pelas pessoas. Olha a moça, e se tu és, até tua própria fala é uma fala como a deles, diferente, você fala como eles falam. Então tudo na nossa vida mostra que nós temos a nossa identidade agora mudada. Nós estamos em Jesus, agora a gente vive uma nova vida, uma nova, literalmente, isso aqui não é no sentido somente espiritual, não, aqui dentro, pastor, foi mudado, aqui dentro foi mudado, mas eu faço algumas coisas ainda, mas aqui dentro, o importante é o coração, pastor, o importante é o coração, irmão. Jesus não é açougueiro, Deus não é açougueiro, o importante é o coração, não, quando Ele entra na nossa vida, Ele faz uma obra completa. E eu sempre tenho falado isso com muitas pessoas. A obra começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. É perigoso quando começa de fora para dentro. Às vezes o camarada está bem vestidinho agora, acha que é assim, assado, tem que andar assim, bem coberto e tal. Não pode pôr uma bermuda, não pode isso. Mas por dentro, Jesus falou isso para os fariseus. No capítulo 23 de Mateus, no capítulo 15 também. Ele disse, vocês são igual sepulcros caiados, que por fora está cheio de florzinha, vasinho, bonitinho, mas dentro está cheio de ossos e imundícies. Nós não podemos viver esse cristianismo de fachada assim não, como os fariseus viviam. Nós temos que de fato mostrar pelas nossas atitudes agora, então, depois de o conhecê-lo, de estar na igreja, de se entregar para Ele, que nós de fato somos muito parecido com Ele. Você conhece uma pessoa crente, um cristão, de longe, quando você vai conversar. Irmãos, eu não trago na minha testa, a testa é bem grande, não trago na minha testa nada marcado, ando com camisas, às vezes com dizer bíblico, né? Mas geralmente não trago nada de identificação nenhuma, assim, aparentemente olhando assim. E às vezes eu vou num lugar, qualquer lugar que eu vou, parece que uma coisa que puxa, né? E as pessoas perguntam assim, você é cristão, né? Eu estava num lugar nesses dias, era uma outra conversa que nós estávamos tendo ali, uma outra, fora daqui, de religião, de Cristo, do céu. E aí, automaticamente, o cara interrompeu a nossa conversa, que estava muito acalorada ali, e de repente ele parou no seco, assim, disse assim, tu é crente, né? Eu disse, sou, graças a Deus. Bem eu vi que tu é crente. Porque logo se nota, né, pela forma de falar, né? Pela forma de falar, porque quem não é da fé, você pode ver, sempre tem palavrões. Sempre tem palavrões no meio. E eles acham isso bonito. Muitos que vivem essa prática, essa vida, acham isso lindo. Lindo demais. Lindo demais. Se não falar assim, parece que não é macho. Não tiver com um cigarro na mão, muitas vezes, né, e falando palavrões, parece que não é macho. É isso que eu entendo. Eu conversei com pessoas que pensavam assim. Por isso que eu estou lhe falando. E a nossa prática de vida, o nosso modo de viver, depois que nós conhecemos Jesus, se nota facilmente. Agora, se nada em você se parece com Cristo, posso dizer uma coisa para você, está tudo errado na tua vida. O teu cristianismo está errado. Reveja os seus conceitos. Começa do zero de novo. 1, 2, 3, 4. Você está lá no 80, já volta lá para o zero de novo. Começa tudo de novo. Até batismo na água, se quiser se batizar de novo. Nós batizamos. O importante é ser transformado. Porque Paulo disse, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então esses assuntos aqui que eu estou tratando com vocês aqui, nós temos que tratar aqui na família mesmo. A família tem que parar e é só na mesa que a gente faz isso muitas vezes. É só na mesa, e hoje tem a mesa preparada aqui do Senhor.
E a gente está tratando desses assuntos assim. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu testemunho? Tudo isso a gente tem que estar nos policiando, irmão. Estou falando isso aqui porque facilmente a gente se desliza. Facilmente nós... Facilmente. Então nós temos que estar sempre olhando, vendo. Como é que nós estamos? Poxa, como é que eu tenho conduzido a minha vida em conformidade com a palavra de Deus? Tenho agido corretamente como um cristão? Será que alguém lá no teu emprego, lá onde você está há mais tempo, até mesmo do que na tua casa, que é no teu emprego, muitas vezes, será que lá alguém pode dizer assim, não, realmente, fulano, se alguém pedir um referencial, né, como Paulo recomendou a irmã Febe, e disse assim, ó, pode receber a nossa irmã, porque é uma abençoada do Senhor. Paulo recomendou. Paulo não ia recomendar a irmã se a irmã fosse uma atribulada da vida, se pertencesse à tribo, né, à tribulação. Jamais. Paulo recomendou porque a nossa irmã tinha um modo de viver ilibado, um caráter polido, ilibado, conforme o de Cristo. O caráter nosso tem que ser o caráter de Cristo. O nosso modo de vida tem que ser o modo de Cristo que ele viveu aqui. Mas pastor Marco, a probabilidade, a chance, pastor, só me responda isso, de nós vivermos à altura do que se pede para viver, 100, numa escala de 0 a 100, 100%, atingirmos 100%. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Filipenses capítulo 1 e verso 6. Eu amo esse texto. Diz assim, ó, aquele que em vós, quem? Jesus, diga Jesus, começou a boa obra, a aperfeiçoará. Olha só, é processo, a aperfeiçoará. Olha só, outro indício de que é um processo, até o dia de Jesus Cristo. Muitos interpretam isso como o arrebatamento. Não, até o arrebatamento a igreja está 0 bala, está afinadíssima, atingiu 100, chegou nos pícaros inacessíveis. Não, ele está falando aqui como indivíduos, para indivíduos, crentes, eu, você, indivíduos, juntos somos o corpo, mas individualmente membros desse corpo. E ele quer tratar com a nossa vida, irmão. Estão lembrados da história de Abraão, quando Abraão mandou buscar uma esposa para Isaque, o seu filho? Quem se lembra dessa história? O empregado, o mordomo dele, chamado Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo. Abraão é um tipo do pai, Isaque é um tipo do filho, que é Jesus Cristo. A Rebeca é um tipo da igreja, é uma figura da igreja, um símbolo da igreja, figura da igreja, para você entender, tipo. E Eliezer é um tipo do Espírito Santo. O que Abraão disse? Vá lá na minha terra, vai lá buscar uma esposa para o meu filho. Não vai de mão vazia, leva alguns camelos aqui com roupa, com joias, leva bastante presente para a moça. A moça tem que sair de lá decidida de que ela quer isso para ela, né, para ela mesma. Pode ler no texto que até o pai dela disse para ela assim, ó, quando Eliezer disse, nós vamos amanhã, o pai dela disse não, e quis protelar. E aí daqui a pouquinho o pai volta atrás e disse assim, ó, vê com ela, se ela quiser. Aí ela disse, eu quero. Então tem que ter prontidão. E aí a moça ganhou todos aqueles presentes de Eliezer, servo de Abraão, que é uma figura do pai. E lá vem a moça toda cheia, toda perequetada, igual um pinheirinho de Natal. Quem está aí? Igual um pinheirinho de Natal, pulseiras e tal, e joias, e um batomzinho fraquinho para não espantar muito Isaque, né? Para não impressionar assim, não batom vermelho, né? Para não dar aquela coisa. E aí lá vem a moça toda perequetada em cima de um camelo. Quando ela viu de longe assim, Isaque vinha no campo, né? Então olha o cuidado, irmão. O Espírito Santo é o Eliezer aqui, e ele está incumbido. Ele veio do pai, que é Abraão, para a terra, para preparar a Rebeca, que somos nós. Quem é a Rebeca aqui? Levanta a mão, diga assim, eu sou a Rebeca hoje. Isso, nós somos a Rebeca, todos nós somos a Rebeca. Ele veio nos preparar para se encontrar com Jesus, que é o Isaque. Quem está aí? Então esse preparo demanda tempo, não é assim.
e demanda, o pai investiu. Quem está aí, diga amém. Pastor Ricardo leu aqui, porque Deus enviou o seu filho, deu o seu filho, enviou o seu filho. Isso é investimento. O primeiro a investir em nós mesmos, o primeiro a investir foi o pai. Leva presentes, leva joias, ela vai aceitar e traga de lá uma esposa. Não traga de outro lugar, traga de lá. E o Eliezer, o Damasceno Eliezer, foi certo. Eu vou achar uma esposa para o meu senhor, para o filho do meu senhor. Eu vou. Chegou lá, fez a proposta, adornou a moça, e lá vem a moça ao encontro, o trajeto no encontro. E nós já estamos adornados. O Eliezer já chegou aqui, que é o Espírito Santo. Já todos nós temos pulseira, brinco. Todos nós já estamos enfeitados, bonito, roupas lindas, roupas brancas. Todos nós já possuímos. O que é isso, pastor Marco? É os dons. Essas pulseiras e essas joias são os dons. A roupa é a justiça de Cristo em nós. Por isso que veio lá do pai. Ela não podia ir com a própria roupa. Abraão disse: leva a roupa para ela, faz ela vestir essas roupas. Tudo isso é Deus, é uma figura do que Deus fez com nós. Ele distribuiu os dons para nós. A igreja já hoje está toda adornada, toda linda. E o Espírito Santo está agora conduzindo ela em direção ao Isaac, a presença do Pai. Quando Abraão mandou o seu servo, estou terminando já. Quando Abraão mandou o seu servo Eliezer levar essas joias, essas roupas, ele estava falando assim: eu quero que ela venha de lá para cá se parecendo com nós já. Então nós estamos indo daqui para lá parecendo com o céu já, parecendo com o filho. Nós estamos todos identificados com o Pai. Irmão, por que no arrebatamento não haverá confusão de quem vai de fato? Pastor, eu creio em Jesus, mas será que não há uma probabilidade, uma chance de ele me esquecer? Eu me preocupo com isso. Não há. Sabe por quê? Você já se faz parecido com ele, você já recebeu o investimento do Pai, você já foi adornado, você está indo ao encontro agora, e você vai chegar lá. Então o Pai já investiu em você. Aí é por isso que Abraão disse: leva joias, leva roupas. Por quê? Ela já tem que vir de lá para cá ao encontro do esposo, muito parecida com a gente aqui, com nós, com o próprio esposo. Porque as roupas lá de Canaã eram outras roupas. As joias lá tinham até imagens de idolatria. E as roupas também, tudo lá era meio que consagrado a ídolos. Tinha muita idolatria para aquela região. E aí Abraão disse assim: não, leva daqui, porque eu quero que ela não venha com nada de lá, porque pode dar problema isso aí. Então ele foi levando tudo já para ela vir ao encontro, muito parecida com o pai, com o Isaac, com o filho. E assim acontece com a gente. Pastor, eu estou olhando para mim mesmo aqui, eu vejo dificuldade agora em mim. Eu vejo uma dificuldade. Pastor, eu olho para mim mesmo e eu vejo uma dificuldade. Qual dificuldade talvez que você está olhando? Para você mesmo está achando essa dificuldade. Qual é a dificuldade? De ser parecido com Ele. Eu tenho lutado para ser parecido com Ele. Mas é isso. Estão lembrados que eu comecei falando da bondade, da misericórdia de Deus? Quem estava aí? Eu falei falando sobre isso. Eu comecei falando sobre isso, a bondade de Deus. Porque pecador todos nós somos. Pecador todos nós somos. Mas por que mesmo uma moça vivendo lá no meio da idolatria, Abraão manda buscá-la lá no meio? Sim, era pecadora. Mas quando Abraão mandou levar vestes para trocar as vestes dela, estava falando: olha, no trocar das vestes você é diferente, você é justificada, você se veste. É coisa gloriosa o que Deus faz com a gente. Amém? Irmão, nenhum de nós, nenhum ser humano que se preza sobre a terra, nenhum ser humano que já passou, que está ou que vai passar, não poderia chegar de forma alguma diante do Pai, diante de Deus. Nenhum de nós, não haveria possibilidade. Sabe por quê?
as vestes que a gente estava vestido estavam sujas, estavam manchadas. O que estava em nós denunciava o que estava dentro do nosso coração. O que estava no estereótipo denunciava o que estava no interior do nosso coração. E aí assim ninguém se aproximaria. O que o pai disse? Leva vestes para trocar as vestes deles. Ou seja, é pela minha justiça. Quando Adão pecou, ele logo tratou de fazer roupa para ele. Pegou folhas de figueira e tampou a nudez. Quando Deus chegou para conversar com ele, na viração do dia, disse assim: não, isso que você fez não adiantou, eu estou vendo a tua nudez igual. Sabe por quê? Porque Isaías vai falar que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não se conta o que a gente faz, se conta 100% o que Ele faz pela gente. A roupa, tanto é que aí ele disse assim, ó, fique tranquilo, folha de figueira não adiantou. Pegou um cordeiro. A Eva estava com um cordeirinho na mão, que era um animal de estimação. Hoje é o cachorro, né? Que é o melhor amigo do homem, mas era o cordeiro, sempre foi o cordeiro e sempre será. O cordeiro, o melhor amigo do homem. A Eva estava com um cordeirinho na mão, e aí aquele cordeiro foi tomado da mão dela, um animal inocente, e aquele cordeiro foi morto, o sangue dele foi derramado dentro do lugar da casa deles, que era o átrio, melhor, que era o lugar santíssimo. Eles moravam dentro do lugar santíssimo, eles moravam diretamente na presença de Deus, e sempre, dali para frente, sempre o sangue teria que ser levado na presença de Deus. O sangue foi derramado ali mesmo, e o couro do animal foi feito roupa para eles. O primeiro estilista na história foi Deus. Quem está aí, diga amém. E não era roupa apertadinha não, como hoje, né? Eu fui numa loja comprar, a vendedora me disse assim, ó, agora só tem roupa slim. Os gordinhos agora, os mais cheinhos, né, vão passar mal, porque agora é só roupa slim, ou seja, tudo a vácuo. Aguenta coração, como diz o ditado. Então, como Deus foi o primeiro estilista, eu vejo aqui que foi. Ele foi, e Ele fez vestes. E aí com aquela roupa, eles podiam se apresentar diante de Deus. A nudez deles já não foi mais. E essa roupa é o quê? É um símbolo da justiça de Deus. Você pode ler lá em Apocalipse, é um símbolo da justiça de Deus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, diga amém. Em suma, eu direi mais uma vez a mesma coisa para a vossa segurança, disse Paulo, para a segurança sua. Se você não se parece em nada com Cristo, está tudo errado na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Se você, eu quero que você saia daqui hoje chocado comigo. Pode sair bravo comigo, tá? Beleza? Pode sair bravo comigo. Pode sair bravo com o pastor Marco hoje, não tem problema. Mas eu quero que você olhe para você mesmo e reveja os seus conceitos, a sua crença em Deus, a sua confiança, a sua vida cristã. Se você não se parece em nada com Cristo, está tudo errado. Estou falando isso para você, por favor me escute, é para o seu bem. Não viva de fachada. Tem muitos que vivem de fachada. Tem pessoas vivendo um cristianismo de aparências, de fachada. São frequentadores de igreja. É por isso que hoje o que mais a gente vê é igrejas cheias de pessoas vazias. Não se impressione com multidões, não. Jesus nunca se impressionou com multidão. Tanto é que ele ia para um outro lugar atrás de uma pessoa só. Não estava nem preocupado com a multidão. Que a multidão são os mesmos que te glorificam daqui um pouquinho, então te dizendo crucifica ou crucifica. São os mesmos. São os mesmos que puxam teu tapete daqui um pouquinho, para te arrebentar, para te ver. Ou são os mesmos que daqui um pouquinho te ver caído lá, prostrado, todo quebrado, e não te estende a mão. São os mesmos. Jesus nunca se preocupou com multidões, mas sim com indivíduos. Ele quer nos sarar, Ele quer que a gente faça hoje um olhar introspectivo para dentro de nós. Vamos viver verdadeiramente. Vamos viver verdadeiramente. Já pensou, irmãos? Aqueles que foram surpreendidos por essa catástrofe, que estavam dentro da igreja já há 500 anos. Estavam dentro da igreja e foram surpreendidos.
se não estavam com o seu altar em dia, irmão, com a sua casa iluminada, com tudo em ordem, irmão. Não estou aqui para julgar ninguém, mas a Bíblia, a palavra de Deus julga. No céu não entra pecado, não tem como negociar depois, não existe purgatório, não existe uma outra chance. Esta é a chance, o prazo, nós estamos dentro do prazo, o prazo não se esgotou para a gente, nós temos oportunidades. Coloque a mão no coração, Deus. Eu confio e sempre confiarei num evangelho de renúncias, num evangelho que os que seguem este evangelho, os que abraçaram a causa, se parecem muito contigo. Fora disso eu não creio. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tu és a matriz, o modelo principal que devemos seguir, devemos nos igualar. É isso, isto é evangelho, Senhor. É mudança de direção, vida transformada, vida abundante em Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Feche os teus olhos e cante essa canção. Nós temos a ministração da gloriosa ceia do Senhor.